Estimados amigos, estimado público, muy bienvenidos a este nuevo seminario de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. Es un grandísimo placer teneros hoy con nosotros para hablar de la nueva Ley General de Protección de Datos en Brasil, que además pues, nos va a servir, ¿no?, para conocer también la normativa que se está aplicando en España, en Europa, ¿no?, y que afecta, pues nos afecta a todos, y hace un tiempo que está aplicada, pero vamos a hacer también una comparativa con esta nueva ley brasileña. Para todas as pessoas que se conectam desde o Brasil, lhes informo que temos um sistema de tradução simultânea. Então, vocês têm uma opção lá embaixo da aplicação que se chama interpretação e vocês, se desejam ouvir a interpretação em português podem escolher o canal português. Para todo el resto de personas que se están conectando desde, bueno, que desde aquí, desde España, ¿no?, asociados de la Cámara y amigos también de nuestra Cámara, comentarles que también vais a tener este sistema de traducción simultánea a vuestra disposición en el canal español. Entonces, cuando los panelistas, demos paso a los panelistas, ¿no?, que se van a conectar, que van a intervenir en portugués, vosotros tenéis que escoger el canal español para poder escuchar la traducción simultánea. Tenemos este servicio gracias a la colaboración de Danilo Miranda, que es un nuevo asociado a la Cámara, especialista en interpretación. Yo iré repitiendo pues, a lo largo de esta sesión esta posibilidad de contar con la traducción simultánea. E repito mais uma para as pessoas que se estão conectando agora desde o Brasil, que temos um canal português também, quando um palestrante fala em espanhol para ouvir a tradução. Mas, em qualquer caso, os dois palestrantes eles vão intervenir en portugués, os dois. Bien, entonces yo continúo con la bienvenida en español, que como veis es el idioma que se me da mejor, para presentar esta sesión en la que vamos a hablar, como decía, de la nueva Ley General de Protección de Datos de Brasil. Tenemos hoy a dos grandes expertos. Por un lado, tenemos a Luis Levy, que es responsable del departamento que se ocupa de la protección de datos en la CAS Martins Pereira Neto Gurevich Ansueri, que es un escritorio de abogados, un despacho de abogados de larga tradición y gran prestigio en Brasil, y que además es socio de nuestra Cámara desde hace ya muchísimos años, casi desde sus inicios, y que cuenta con excelentes profesionales en todas las áreas. Hoy contamos con Luis Levy, que como decía es el responsable de la parte de protección de datos. Contamos también con la participación de Eduardo Neri, que es el director presidente de Everyday AI, una empresa de tecnología basada en Brasilia, que está especializada precisamente en adaptar tecnológicamente las empresas a esta nueva ley de protección de datos brasileña que acaba de entrar en vigor. Y que todas las empresas brasileñas y también cualquier tipo de empresa que tenga un público en Brasil o que tenga una actividad en Brasil, pues tiene que cumplir con esta ley y tiene que, en fin, pues adaptar tecnológicamente todas las herramientas, website, redes sociales y, bueno, seguir unos protocolos. Y esto es precisamente lo que hoy vamos a tratar en esta sesión. Entonces, sin más, pasamos ya a las presentaciones técnicas, que es lo verdaderamente importante en esta sesión, y agradecer, por un lado, a Luis Levy y a Eduardo Neri que vayan a participar en esta sesión. Les agradecemos mucho su presencia y su participación y estamos seguros de que la información que nos van a proporcionar va a ser muy valiosa para todos los participantes. Entonces, si os parece, empezamos con la intervención de Luis Levy, que nos hablará de cuáles son los fundamentos jurídicos, ¿no?, de esta nueva Ley General de Protección de Datos, y empezará ya a esbozar
o a avanzar un tema que luego será desarrollado también por Eduardo Neri, como es, bueno, pues comparar las similitudes o las diferencias que puedan haber entre la ley española, la ley brasileña y la ley europea. Con lo cual, Luis, te cedo ya la palabra para que puedas intervenir. Recuerdo a todos los participantes que si tienen preguntas pueden hacerlo a través de la sección preguntas y respuestas que permite la aplicación, que como el doctor Levi y el doctor Neri van a hablar en portugués, pueden utilizar el canal español para la traducción simultánea, y lembro también a todos los brasileiros que agora não precisa mais acessar nenhum canal, porque precisam acessar o canal português, ou porque os palestrantes vão falar na sua língua. E que podem fazer as perguntas através da sessão perguntas e respostas do aplicativo, ok? Se vocês têm algum problema, vocês têm sempre o chat e a nossa assistência técnica vai ajudá-los, ok? Então, Dr. Levi, o microfone é seu. Bom, obrigado, Francisco, obrigado à Câmara de Comércio Brasil-Catalunha pelo convite. É um convite que a gente recebeu com muita honra, muito orgulho. Para nós é um imenso prazer falar aos associados e às pessoas interessadas sobre um tema tão relevante. Eu sou sócio do escritório Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevitch e Chueira Advogados, sou responsável pela área de proteção de dados, incluindo aí a Lei Geral de Proteção de Dados e também a Lei Europeia. E nós separamos da seguinte forma, como o Francisco já falou. Eu vou fazer uma apresentação técnica jurídica, né? E depois o Eduardo Neri vai fazer uma apresentação mais técnica propriamente dita, de processo, de mapeamento, enfim. Então, eu vou apresentar para vocês os meus slides, né? Os slides são slides de advogado, né? Vocês vão ver que depois os slides do Eduardo são slides muito mais coloridos, né? Muito mais... Só um segundinho aqui que eu estou tentando... Vocês conseguem ver o slide? Sim, podemos ver perfeitamente. Eu só não estou conseguindo abri-lo. Talvez se você insiste, não? Como a icono de pantalla completa, você vai... Eu vou tentar novamente. Deixa eu ver aqui. Okay. Só tentar aqui mais uma vez. Você consegue compartilhar? Deixa eu ver aqui. Apareceu para vocês? Ainda não. Antes tinha aparecido. Tinha, tá. Sim. Você tem que fazer a mesma coisa que antes. Agora apareceu? Não. Agora vai. Agora. Pronto. Agora ótimo. Agora temos já a pantalla completa. Exato. Dr. Levi, quando você quer. Então, como eu estava falando, vocês vão perceber que os slides do Eduardo eles são muito mais coloridos, muito mais chamativos, muito mais interessantes. Né? O meu slide é um slide de um advogado, né? Então, vamos lá.
Dentro do que eu me propus a falar, que seria, obviamente, os conceitos jurídicos, a lei que trata de forma específica sobre proteção de dados no Brasil é conhecida por LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor no dia 18 de setembro agora de 2020. É bom lembrar também, depois eu vou falar, que uma parte dela, que são os artigos concernentes, são os artigos que dizem respeito às sanções, eles somente entrarão em vigor em agosto de 2021. Mas a lei ela já está valendo aqui no Brasil e ela já entrou em vigor. Essa lei é uma lei muito parecida com a lei europeia, né? É bem parecida mesmo. Foi uma lei que foi criada, ela foi inspirada no regulamento europeu. E eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre costumo brincar, né? Será que essa lei se aplica a mim? Muitos de vocês que estão na Europa já fizeram essa pergunta no passado, porque o GDPR na Europa entrou em vigor em maio de 2018. Então, antes dessa data, vocês também se perguntavam, será que se aplica a mim? E a resposta deve ter sido sim, como é a resposta que eu dou hoje. Sim, se aplica a você. Se aplica a praticamente todas as pessoas, sejam elas pessoas físicas, sejam elas pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado. Então, todos aqueles que, de qualquer forma, coletam dados, tratam dados, manuseiam dados pessoais, e quando eu falo dados pessoais, eu chamo a atenção de que não são dados de pessoas jurídicas, são dados de pessoas naturais. Você deverá implementar e você deverá se adequar a esta nova lei, que depois o Eduardo vai tratar de alguns pontos mais ligados ao GDPR, eu vou me ater somente à LGPD. Começando aqui, então, de forma efetiva, qual que é a comparação, né? Elas são muito parecidas. Por que elas são muito parecidas? Porque elas têm um princípio da extraterritorialidade. Elas se aplicam de forma extraterritorial, ou seja, tanto o GDPR como a LGPD brasileira, elas alcançam empresas, alcançam instituições, alcançam órgãos governamentais que não estejam no território europeu e que não estejam no território brasileiro. Então, por exemplo, o GDPR ele se aplica sempre aos responsáveis de tratamento de dados que estão situados na União Europeia e se aplica também aos responsáveis pelos tratamentos de dados que estão fora da União Europeia, mas que, de alguma forma, ofereçam um produto ou um serviço para cidadãos europeus ou pessoas que estejam em trânsito dentro da comunidade europeia. E a LGPD brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, também segue a mesma sistemática, ou seja, todos aqueles que coletarem dados no Brasil, as empresas responsáveis estiverem no Brasil, se aplica a LGPD por razões óbvias. Agora, se essa empresa aqui no Brasil oferecer produtos ou serviços a um cidadão que esteja fora do Brasil, por exemplo, na Europa, a LGPD, o GDPR será aplicado nessa situação. Agora, e também, caso qualquer cidadão brasileiro ou qualquer pessoa que esteja em trânsito no Brasil, se uma empresa na Europa oferecer um serviço ou um produto para alguma pessoa que esteja em trânsito no Brasil ou que seja cidadã brasileira, também será aplicado o GDPR. Então, percebam vocês que elas são muito parecidas na parte principiológica. São duas leis que adotam princípios e todos os princípios devem ser seguidos, tanto
por uma como pela outra. Eu fico somente na LGPD agora. Quais são as hipóteses legais de tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados? Quem já está familiarizado com o GDPR, vocês com o regulamento europeu, vocês vão ver que são muito semelhantes às hipóteses legais. O que seriam essas hipóteses legais? São as hipóteses que a pessoa jurídica, seja ela de direito privado ou público, ou até mesmo a pessoa natural, pode tratar dados sem que esteja diretamente vinculado ao consentimento. O consentimento expresso, inequívoco e informado, que é aquele consentimento da Lei Geral de Proteção de Dados, ele é uma das hipóteses legais. Nós temos mais 9 situações, nós temos mais 9 hipóteses legais que a empresa está autorizada a tratar dados pessoais, não somente pelo consentimento. Então, por exemplo, como vocês veem no slide, cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador. Está liberado a utilização. Mas, quando a gente fala que está liberada a utilização, é importante também mencionar que não precisa do consentimento, mas todos os princípios e direitos do titular, estes devem ser preservados, tá? Então, você pode tratar dados por órgãos de pesquisa, né? Sem pedir autorização, quando for para proteção da vida e tutela da saúde, proteção ao crédito, né? Nós temos empresas de proteção ao crédito que podem utilizar esses dados, tá? Sem o consentimento, sempre respeitando os direitos e os princípios. Quando você precisar fazer prova em processo judicial, arbitral ou administrativo, quando a administração pública tiver que desenvolver políticas públicas com base no interesse social, tá? E para a execução de contrato em que o titular for parte no contrato. Então, nessa situação, naturalmente, se ele assinou um contrato e se ele faz parte desse contrato, é óbvio que a outra parte poderá utilizar os dados pessoais dele, tá certo? E interesses legítimos do controlador. Vocês estão vendo 9 aí, né? Estão vendo 9 bases legais, né? Mas é que eu coloquei o proteção da vida e tutela da saúde em uma só. Então, elas continuam sendo 10, só para vocês não acharem que eu me equivoquei aqui. Dentro desses 9 quadradinhos estão as 10 hipóteses legais. Então, um dos temas mais polêmicos, uma das questões mais polêmicas, uma das bases legais mais polêmicas, é, de fato, esse interesse legítimo do controlador. Ou seja, o controlador, a empresa, ela pode coletar dados, ela pode tratar dados com base no seu legítimo interesse. E aí eu chamo a atenção porque, certamente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o nosso órgão máximo de proteção de dados, que ainda ele já foi criado, mas ele ainda não se tornou, ele ainda não entrou em operação propriamente dita. Quem tiver curiosidade pode entrar no site, o site entrou no ar da Autoridade Nacional na semana passada, inclusive ontem e hoje saiu já algumas questões envolvendo o papel da Autoridade Nacional, saiu um questionário sobre da Autoridade Nacional, quais são as funções, o que eles devem fazer. Enfim, então, a Autoridade Nacional, como ela não foi criada ainda, eu tenho certeza que ela vai vir aqui para estabelecer quais são esses interesses legítimos. Nós temos também hipóteses de não aplicação da lei. Importante não confundir hipótese de não aplicação da lei com base legal de tratamento. Nessas situações que eu vou falar rapidamente, a lei não se aplica, tá? Então, quando houver, quando o tratamento se der com base na defesa nacional, não se aplica a LGPD e, obviamente, o tratamento pode acontecer para fins de segurança de Estado. Quando o tratamento se der por pessoa natural, somente pessoa natural, que não tenha intenção, né, de lucrar,
que não tenha intenção econômica nessa utilização e desde que seja para fins particulares. Então, nessa situação aqui, nós já não temos a possibilidade de uma empresa utilizar sem interesse econômico. Temos aí para fins jornalísticos e artísticos, com base em princípios constitucionais brasileiros, direito à informação, enfim, para fins acadêmicos, com a mesma justificativa, para investigação penal, para a segurança pública e para compartilhamento de dados, desde que o país de proveniência já tenha ou já esteja, já possua uma lei tão protetiva quanto ao país de proveniência dos dados, ou seja, os dados pessoais que chegam da comunidade europeia para o Brasil, esses dados já estão protegidos e já seguem uma sistemática de proteção de dados pessoais. Então, nessas situações, os dados eles já estão protegidos e não há necessidade mais de aplicação. Aqui, eu chamo a atenção, né? Quem são os agentes de tratamento? Eu montei aqui esse slide de forma bem simples, né? Para mostrar para vocês que o sistema que vocês têm na Europa é muito parecido, né? Os agentes. Nós temos no Brasil o controlador e o operador, né? O controlador, eu já falei muitas vezes nesse nome, o controlador é aquele que coleta o dado, é aquele que trata o dado e é aquele que tem o poder decisório sobre o dado. É ele que decide o que vai ser feito. O operador é aquele que age seguindo as instruções do controlador. Então, por exemplo, você coleta um dado pessoal, né? Você tem uma quantidade de dados de consumidor. Você não quer armazenar esse banco de dados internamente na sua empresa e você contrata uma nuvem, né? Um armazenamento em cloud. Essa pessoa, essa empresa que vai prestar esse serviço, ela é o operador e ela tem que agir da forma como o controlador estabelecer. Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulatório aí, e no Brasil não será somente autoridade nacional, existem outros órgãos, tá? Por exemplo, quando nós falarmos em questões consumeristas, questões que envolvam o direito do consumidor, o PROCON continua regulando e continua sendo a autoridade que irá regular. Agora, a questão envolvendo sempre dados pessoais, o órgão máximo no Brasil será a autoridade. Temos o titular de um dado aqui, né, que obviamente é o dado pessoal dele, é o titular do dado, e temos o encarregado aqui no meio. Vocês chamam esse encarregado de DPO na Europa, né? Aqui nós temos o nome encarregado. Esse encarregado de dados, ele exerce a mesma função que o DPO. É ele que vai fazer a interface com a autoridade, com o titular e com o controlador. Percebam que ele não se comunica com o operador, via de regra. Tá? Claro que na prática é tudo diferente, né? E então eu trouxe aqui o conceito também, o conceito técnico. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, né? É que eu quero cumprir o horário certinho. O conceito jurídico da nossa lei de dados pessoais. A nossa lei, ela trata o dado. O que é um dado pessoal? São todos aqueles dados que permitam identificar uma pessoa de forma direta ou indireta. A lei coloca como são os dados pessoais da pessoa natural, identificada ou identificável. Por exemplo, um CPF, né? O nosso CPF aqui no Brasil, que é o nosso código tributário. Você não sabe o nome da pessoa, mas você consegue saber. Uma placa de carro é um dado pessoal. Você não sabe o titular da pessoa, o proprietário do veículo, mas você tem como saber. Então, isso são dados pessoais, todos os dados que permitem a identificação. E os dados sensíveis são todos aqueles dados que dizem respeito à origem racial, à origem étnica, a convicções religiosas,
a opiniões políticas, filiações a sindicatos, filiações a associações, dados biométricos, dados de saúde, a sua vida sexual e dados genéticos. Então, esses são os dados sensíveis, que também são muito parecidos. A conceituação, o conceito, é muito parecido com o GDPR, o GDPR, que vocês possuem aí na Europa. Princípios e direitos dos titulares. Isso aqui sempre vale, tá? Isso aqui sempre vale, independentemente se você precisa ter o consentimento ou não. Então, quais são os princípios da lei brasileira? Princípio da segurança, você deve tratar os dados e deve proteger esses dados. É o princípio da informação, o princípio do consentimento, né? São direitos, inclusive, de dar o consentimento. É o direito de informar que o titular possui, ele tem o direito de ser informado se o dado dele está sendo tratado por uma determinada empresa. É um direito que ele tem, é um direito de acesso, ele tem um direito de acesso, tá, aos dados, ele tem o direito de perguntar para a empresa se a empresa está tratando os dados dele, que também é o direito de livre acesso, é o direito da adequação, ou seja, não basta pedir autorização ao titular, você tem também que explicar para o titular o que você vai fazer com o dado dele. Então, o consentimento, ele caminha junto com a adequação, que é a finalidade, né? A necessidade, você só pode usar os dados que são efetivamente necessários, o que não for necessário você não pode usar. Tem que ter, como eu já falei, uma finalidade específica. Os dados que dizem respeito à sua qualidade, se eles estão corretos ou não, os dados eles têm sempre que estar corretos. Tanto é que, se eles não estiverem corretos, é outro direito que o titular possui de pedir a retificação. Esse direito ao esquecimento é um direito que o titular ele possui, se bem que nós temos um tema aí, inclusive, que está sendo julgado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, sobre o direito ao esquecimento, que ainda fica uma questão um pouco mais em cima do muro. Portabilidade, né? É o titular, é um direito que é um direito que o titular tem de pedir a portabilidade, transferência dos seus dados pessoais para um outro prestador de serviço, e a revisão daquelas, né? O direito de revisão daquelas informações automatizadas. Quanto tempo eu tenho mais, Francisco? Sí, no, en este momento você pode falar, tem 5 minutos mais, Luiz. Tá bom, obrigado. Obrigado, Francisco. Então, as penalidades da lei, né? Quais são as penalidades? Advertência, né? É uma penalidade, né? Que não... enfim, o que nós teremos aqui da questão econômica que vai pegar no bolso aqui da empresa brasileira a multa, né? Que ela pode ser uma multa simples ou diária, né? E são multas pesadas, da mesma forma que na comunidade europeia também são. A multa aqui, ela é de 2% do faturamento do ano anterior da empresa, descontados os impostos, podendo chegar a um limite máximo de 50 milhões, 50 milhões de reais. Essa é o que pega no bolso, mas nós temos aí, nós temos aí uma questão reputacional muito, muito, muito grave, que pode ser, às vezes, muito pior do que a própria multa, que é o direito de exposição que a empresa tem que ter, que é a publicização da infração, né? Após devidamente apurada. Então, a empresa tem que chegar na mídia e dizer para todo mundo que houve o vazamento de dados, né? E depois nós temos o bloqueio dos dados pessoais e a eliminação dos dados pessoais conforme a necessidade. Como se adequar? O tratamento de dados, esse aqui é o data flow, né? Como é que se dá o tratamento de dados?
Todo esse tratamento, desde o início, ele deve ser baseado pelo princípio do Privacy by Design, que vocês possuem aí. E esse mapeamento, tudo começa com um mapeamento de dados, né? E o mapeamento, ele começa com a identificação dos dados, depois ele passa para uma implementação do sistema técnico e do sistema jurídico, e depois ele passa para uma fase de gerenciamento, treinamento e controle. A identificação dos dados, você tem que identificar quais são os dados que você trata, se você trata dado sensível ou dado pessoal, definir quais são as bases legais e excluir ou anonimizar todos os dados que você não usa. E é interessante que você deve categorizar também esses dados para que você consiga classificar corretamente esses dados pessoais com base no artigo 7º ou no artigo 11º da Lei Geral, né, de Proteção de Dados brasileira, que tratam das bases legais dos dados pessoais. Aqui tem uma curiosidade rapidinho. Para tratar dados pessoais, nós temos 10 bases legais. Para tratar dados sensíveis, nós temos 8 bases legais. Então, no Brasil, quando você for tratar dado sensível, você tem que ter um cuidado maior. E aqui, como foi a minha parte, finalizo aqui a minha apresentação, a implantação dos controles jurídicos, que envolve essa implantação, né? Basicamente, a revisão de todos os documentos jurídicos que vocês utilizam na empresa, a confecção ou revisão das políticas de privacidade, termos de consentimento, acordos de confidencialidade. É um trabalho em conjunto que é feito normalmente com a empresa que está mapeando os dados. Somos nós que validamos as hipóteses legais de tratamento de dados. Nós revisamos todos os contratos de trabalho, porque também eles devem dos colaboradores, e contratos de prestadores de serviços. Enfim, o trabalho jurídico ele é um trabalho que envolve a identificação de todos os documentos jurídicos e que envolve a implementação de todas as cláusulas e de todos os documentos padrões estabelecidos aí pela LGPD. Então, eu agradeço aí, espero não ter avançado, tentei aí o máximo resumir e falar rápido para tentar cumprir o horário. Eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez, deixo o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram me mandar diretamente, e passo a palavra ao Francisco, que deve aí encaminhar ao Eduardo. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Dr. Levi. Muito interessante de ouvir a sua apresentação. Que em qualquer caso, ainda quando você diz que a apresentação de um advogado é sempre menos atrativa, não? Que a apresentação de um profissional do marketing, eu tenho que dizer que estava muito bem, estava muito legal. Obrigado. Também o desenho, não, das slides. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, obrigado. Recuerdo, eu continuo falando português para facilitar a vida dos participantes, para não estar mudando o idioma, pero recuerdo a todos los participantes que de la Cámara y amigos de la Cámara y socios de la Cámara, ¿no? Que lo deseen, pueden utilizar el canal de interpretación, escoger el idioma español, si así lo prefieren, que tenemos un traductor simultáneo, Danilo Miranda, socio de nuestra Cámara, que nos está ayudando con esta sesión. Con lo cual os animo a escoger esse canal se lo deseáis. Continuamos como conteúdo da sessão. Neste caso, vou passar a palavra, não, ao Eduardo Neri, que é o sócio-diretor da EveryTI, a empresa de tecnologia que ajuda as empresas a adaptar-se à nova lei, e também ao Vinícius Braga, que é o advogado também que trabalha lá como Eduardo na EveryTI, que também vai participar e vai fazer também uma intervenção também, fazer ou ampliar, não, essa comparativa também com a normativa europeia. Lembrem todos que podem escrever as suas perguntas, avançar as suas perguntas no chat, que tem disponibilizado para perguntas e respostas, ok?
Então, Dr. Eduardo, que é também um sócio da Câmara de muitos anos, e que de fato é o embaixador da nossa Câmara lá em Brasília, é o mesmo que o Dr. Gurevich, que é um dos sócios do escritório do Dr. Levi, é também um embaixador em São Paulo. O Eduardo Neri é nosso embaixador lá em Brasília, da nossa Câmara. Então, é um amigo já também, o amigo Eduardo. Então, um grande prazer, uma imensa honra que você participe como palestrante nesta sessão. Quando você quer, Eduardo, pode já iniciar a sua apresentação. Ok. Me ouve, Francisco? Tudo bem o áudio? Tudo muito bem. Ok. Boa tarde a todos. Parabéns, Luiz Levi, pela sua apresentação, realmente bastante didática, né? Obrigado, Então, obrigado. parabéns. A gente vamos fazer algum serviço juntos, né? A gente tem conversado sobre essa questão, sobre essas oportunidades. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a Every. Tudo bem? A tela está aí, né? Fazer uma breve apresentação sobre a Every. Mas primeiro eu vou fazer uma sobre a Every na Espanha, né? Mas primeiro eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito. A Every, ela é uma empresa que tem 6 anos. Eu tenho 30 anos no mercado de segurança da informação, gestão de risco, conformidade. Participei de grandes projetos, principais projetos de gestão de risco, principalmente do governo, como imposto de renda via internet, eleições digitais, segurança e gestão de risco no Enem, entre outras coisas. E a gente está hoje muito bem posicionado no mercado de cybersecurity e principalmente LGPD. Eu vou falar um pouco sobre isso, o Vinícius Braga também. Mas, inicialmente, eu vou contar um pouco da história do porquê que a gente está aqui. Por que a gente está aqui? Aquela imagem do almoço ali é no dia que eu conheci a Câmara de Comércio Brasil-Catalunha. Por coincidência, foi o dia do meu aniversário, em 2016. O que está ali do meu lado é o Gurevich, que é o sócio do Levi. E esse dia foi muito importante para mim. Foi um divisor de águas. Foi o dia que eu comecei a conhecer a Espanha, que era um sonho, principalmente Barcelona. Eu sempre imaginei que eu ia me apaixonar por Barcelona e isso aconteceu. O evento Mobile World Congress, que é realizado todo janeiro ou início de fevereiro em Barcelona. O nome do tema ali, ele tinha as iniciais do nome da nossa empresa. E eu consegui realizar um sonho. Eu sou apaixonado por futebol, assistir um jogo do Barcelona, exatamente no dia que o Messi foi bater um pênalti. Ele não bateu direto, tocou para o lado, e o Suárez fez o gol. Então, isso aí, para mim, foi marcante, a saída da Barcelona. A minha esposa também se apaixonou pela cidade, e a partir daí, a gente entrou de sócio para a Câmara de Comércio Brasil-Catalunha. A gente participou de alguns eventos Mobile World Congress. Ali à direita é o stand do Brasil em 2017. Então, o Francisco está ali na foto também, o Eduardo Gurevich também. Então, isso aí é só para contextualizá-los do porquê que a gente está fazendo esse evento. Isso aí realmente foi uma grande realização para a gente estar junto da Câmara de Comércio. É uma grande realização, tá? Então, a Every, ela é brasileira, nossa sede é em Brasília, a gente tem operações em Rio, São Paulo e Pernambuco, mas nós já estamos arrumando as malas. Nossa próxima operação vai ser em Barcelona. Em fevereiro, eu estou indo para passar inicialmente alguns meses e depois a ideia é a gente estar residindo mesmo em Barcelona, onde a gente
inicia as operações da empresa. E o que aí vocês perguntam, né? O que a empresa brasileira vai fazer em Barcelona, na Espanha? O nosso objetivo é realizar projetos de LGPD e GDPR, que é o assunto desse webinar, e também a gente trazer tecnologias para o Brasil e levar tecnologias brasileiras para a Espanha. Né? Como eu falei, nesse mundo há 30 anos, a gente conhece um pouquinho desse mercado e a gente realmente pretende fazer isso. A empresa, óbvio, vai continuar aqui e a gente vai crescendo. O nosso crescimento aí vai ser realmente para a Europa e começando aí, na verdade, por Barcelona. Então, só para vocês entenderem qual é esse caminho. E a nossa logomarca, o nosso compromisso está aí. Nosso compromisso está aí escrito. Já temos aí nossa logomarca em catalão e em espanhol, tá? Espero que o Francisco goste, pô. Alguns dos nossos... Gosto muito, Eduardo. Que bom. Alguns dos nossos principais clientes, para vocês entenderem aí, né? O Serpro, que é a maior empresa pública de processamento de dados do mundo, a Atento, que é o maior call center do mundo, a Força Aérea Brasileira, enfim, alguns dos nossos clientes, tá? Alguns ministérios também. Assinamos um contrato há pouco tempo com a ONU, então já temos contrato internacional, na verdade temos 2 contratos com a ONU. E sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o nosso tema do evento, a gente já realizou dezenas de projetos com esse tema, temos ouvido do cliente grandes elogios. Ontem a gente ouviu um elogio que para mim foi, vamos dizer, emocionante, que o cliente falou que a nossa entrega, a nossa prestação de serviço, ela está melhor do que as Big Four, as grandes empresas de consultoria, que é Deloitte, KPMG, Price, Ernst Young. Então, para a gente, isso aí realmente foi muito positivo e nós vamos continuar trabalhando para fazer sempre o melhor. E esse mundo de LGPD é um mundo da privacidade. Esse mundo eu trabalho, como eu falei, há muito tempo, há 30 anos. A Every já tinha feito vários serviços relacionados à privacidade de dados, privacidade de informações em geral, e quando veio a LGPD, a gente resolveu aprofundar, desenvolver uma metodologia e estamos atuando fortemente no mercado. Eu não tenho dúvidas do que a gente é líder nesse mercado. No governo, fora do governo, a gente não tem essa certeza, mas é um mundo realmente que a gente tem dominado, que a gente tem feito muita coisa bacana e tem tido a reciprocidade, ou seja, os clientes têm gostado, têm indicado, e isso aí para a gente é o melhor. Então, só para fazer uma rápida comparação do que está acontecendo nesse mundo no Brasil e na Europa, né? Então, se a gente pesquisar as políticas de privacidade dos grandes clubes da Europa e grandes clubes do Brasil, não dá para comparar, não dá para comparar. Então, por exemplo, a política de privacidade do Barcelona é hiper completa, é uma política realmente feita com carinho, feita num nível de detalhe bastante alto, prevê a questão dos sócios, como é que usa os dados dos sócios, como é que não usa, como é que é acesso ao site, enfim, é uma política realmente bastante profissional. Se a gente for olhar para as políticas de privacidade no Brasil, falando de grandes clubes de futebol, elas são realmente feitas de forma extremamente amadoras. Isso aí não é uma crítica, né? Porque a GDPR ela surgiu antes, a privacidade na Europa e no mundo surgiu muito antes. E no Brasil, a privacidade ela surgiu um pouco depois do que na Europa, na verdade, bastante depois, e a lei, a LGPD, ela, na verdade, só foi oficializada com as datas de vigência agora, em setembro. Então, uma coisa, Eduardo, que eu agradeço muito a introdução que você fez do Barcelona Clube de Futebol no início, mas mostrar agora aqui a site do Barcelona e da Juventus depois do match de ontem é uma mala brincadeira, Então eu vou mudar de slide logo, Francisco, desculpa.
Mas vai se recuperar, vai recuperar. O meu coração tá no Barcelona. Mas eu coloquei o gol lá do Barcelona, tá? Coloquei o gol lá do que o Messi não bateu o pênalti direto, foi do Suárez. Tá bom. Então, se a gente procurar a política de privacidade do meu amado Vasco da Gama, o clube, o Google leva a gente para a empresa de turismo, ou seja, não existe. Então, realmente a Europa está muito mais avançada do que isso. O Vinícius vai falar agora sobre esse assunto, ou seja, ele vai falar mais tecnicamente de forma que vocês possam entender esse momento no mundo, tá? E eu vou passar agora para o Vinícius. O Vinícius Braga é o nosso gerente de privacidade, ele é o DPO da Every, ele coordena todos os projetos nossos, então ele tem uma didática melhor do que a minha aí para falar sobre esse assunto, e realmente eu agradeço, a gente vai ficar aí até o fim para ver se tem alguma pergunta para a gente poder trocar uma ideia, mas o importante deixar para vocês aí claro é o seguinte: a mudança cultural que aconteceu na Europa com a GDPR foi muito grande. Então, eu senti essa mudança cultural de conhecer a Europa antes e depois, e durante, no caso, a GDPR. E aqui no Brasil, essa história está começando. Então, a gente está começando a ouvir as pessoas falarem em privacidade, não querer fornecer as informações. No governo do estado de São Paulo, agora, tem um decreto, se eu não me engano, é um decreto, onde proíbe que as farmácias peçam os documentos de identificação dos clientes, e isso vai, com certeza, se ampliar para o restante do Brasil. Então, nós estamos começando a ver as pessoas aí melhorando essa cultura em relação à privacidade, segurança da informação, e nós vamos, com certeza, chegar lá, atingir um nível alto disso aí. E dentro, antes de passar para o Vinícius, dentro desse assunto, o que a gente sempre sugere é o que o Gartner fala, o que as melhores práticas citam. É o seguinte: faça um diagnóstico e depois faça a adequação à lei. É como se a gente tivesse uma dorzinha, uma dor no joelho. Quando a gente sente uma dor, a gente vai no médico, o médico manda fazer uma imagem, um exame lá de ressonância, verifica como está o joelho e depois toma-se a decisão se vai para uma mesa de cirurgia, não vai para uma mesa de cirurgia, se faz só fisioterapia. Então, a gente realmente indica que seja feito sempre, inicialmente, um diagnóstico, tá bom? Então, vou passar para o Vinícius Braga para ele fazer a apresentação específica sobre a GDPR e LGPD. Obrigado, Eduardo. Primeiramente, agradecer a participação de todos aqui dentro desse evento, agradecer ao Francisco, ao Levi pela introdução, pela apresentação muito clara sobre os conceitos, um pouquinho sobre a LGPD. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais, então, da parte prática, né? Hoje nós temos, como o Eduardo mencionou, trabalhado muito fortemente com a implementação dessas políticas de privacidade, com esses direcionamentos, regulamentos de privacidade. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência e principalmente alguns pontos. Quando as empresas da União Europeia vierem tratar dados aqui dentro do Brasil e as empresas brasileiras que em algum momento precisar tratar dados de cidadãos europeus, certo? Esse é o nosso intuito durante essa apresentação e ao final, caso hajam algumas dúvidas ou questionamentos, a gente pode continuar a discutir sobre o tema. Então, primeiro, a gente falou um pouquinho, a gente ouviu o Dr. Levi falando um pouco sobre a LGPD, né, sobre princípios e conceitos muito importantes, e aqui eu trago uma visão clara assim, olha, então, como o próprio Dr. Levi apresentou, as duas leis, elas são muito parecidas em diversos aspectos, e são mesmo, tá? Um ponto muito importante é a questão de que, olha, o que tem de diferente de uma para outra? Quais são as principais divergências e pontos que as empresas que venham transitar entre esses dois mundos tem que se atentar. Então, o primeiro ponto a ser avaliado é a questão de que, olha, na Europa, desde 95 existe, através da Diretiva 95, políticas e regulamentos sobre privacidade. Então, existe uma cultura, desde a década de 90,
onde as empresas e as pessoas cuidam da questão da privacidade. No Brasil, isso é diferente. A LGPD é a primeira lei que fala expressamente sobre a questão e regulamenta como deve ser feito o tratamento de dados pessoais. E isso é um mundo de diferença. Isso faz com que nós, brasileiros, ainda não tenhamos a cultura do tratamento de dados e da manutenção e segurança das informações que são tratadas pelas empresas. Esse é um ponto muito importante e que vale muita atenção para que a gente possa entender a questão cultural envolvida, certo? Outro ponto muito importante, que também há uma diferença significativa entre os dois regulamentos, é a questão do marketing direto. Isso impacta diretamente as empresas, né? No caso do GDPR, existem normativos, requisitos e etapas específicas para as empresas que forem realizar atividades de marketing direto, certo? Que é uma informação totalmente importante para as empresas serem seguidas. No caso da LGPD, não existe algo explícito sobre a questão de marketing. A utilização de dados pessoais para fins de marketing é nada mais que um tratamento qualquer que deve ser seguido pelas boas práticas e pelas hipóteses de tratamento apresentadas pelo Dr. Levi. Então, esse é um ponto muito importante que demonstra que, no caso da legislação brasileira, existem alguns pontos que podem gerar, por exemplo, alguns problemas relacionados à questão da própria autorização implícita da lei, certo? Outro ponto divergente, que é importante as empresas europeias e brasileiras terem essa consciência, é a questão do relacionamento entre as entidades que fazem o tratamento de dados. No caso do GDPR, o responsável pelo tratamento e o subcontratante, o relacionamento que essas duas empresas aqui devem realizar para realizar o tratamento de dados, ela deve ser formalizada em um contrato ou outro ato jurídico vinculativo. Então, existe a necessidade de ter isso algo documentado, de como a empresa prestará esses serviços e quais serão os requisitos considerados. No caso da LGPD, só é dito que o controlador, que é o comparado com o responsável pelo tratamento, deve instruir o operador, que é o comparado ao subcontratante, de como isso deve ser feito. Mas não há necessidade de um documento específico, claro e objetivo sobre isso, certo? Isso gera, dentro do cenário brasileiro, alguns pontos que podem falar como vai acontecer essa orientação. Essa orientação, como ela vai ser apresentada e seguida. Esse é um ponto muito importante que entra a questão que o Dr. Levi apresentou, a questão jurídica. Isso deve ter estabelecido, boas práticas, pegando até a questão da GDPR, implementada desde a parte do contrato de relacionamento. Outro ponto muito importante que as empresas devem se ater é a questão da representatividade, da representação. Se uma empresa europeia, se uma empresa brasileira faz o tratamento de dados de cidadãos europeus, mas está residida, está sediada aqui no Brasil, ela precisa, entre outras coisas, estabelecer a necessidade de ter constituído um representante legal em um dos seus Estados-membros. Então, se uma empresa brasileira precisar tratar dados pessoais de cidadãos europeus, ela tem que ter, por exemplo, um representante legal constituído aí na Espanha ou em qualquer outro lugar da União Europeia. Na questão das empresas europeias que queiram vir para o Brasil, isso é algo diferente. O próprio responsável pela filial, pelo escritório, aqui do Brasil, por exemplo, dessa empresa estrangeira, será notificado e será o responsável pelos atos que acontecerem relacionados ao tratamento correto ou indevido dos dados pessoais dentro da empresa. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que se ater, porque se as empresas brasileiras quiserem ir para a Europa, precisam se ater a esse ponto para que estejam em conformidade com a lei. Então, esses são 4 grandes pontos que a gente entende que são diferenças muito significativas e que as empresas, quando saírem dos seus nichos e forem para outro continente, ela precisa se ater a esses pontos porque impactam diretamente as relações comerciais de suas empresas e das suas atividades, certo? Nesse contexto, um ponto de comparativo, um ponto entre as duas legislações que é muito importante, que as empresas têm que se adequar e têm que se preocupar, é a questão das medidas que serão implementadas para garantir a segurança das informações. Tanto a LGPD quanto o GDPR reforçam a necessidade de que, as empresas têm que aplicar medidas de segurança
técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais, certo? Então, eles reforçam isso e deixam claro que as empresas têm que apresentar. Mas quais são essas medidas? O GDPR, só para vocês entenderem, apresenta duas possíveis medidas. A criptografia ou encriptação de dados e a pseudonimização. Mas são apenas dois exemplos, tá? A LGPD não apresenta nenhuma dessas medidas. Então, é muito importante que as empresas que vão se adequar, seja a LGPD e seja a GDPR, principalmente quando há um relacionamento entre essas duas, onde a empresa precisa estar adequada tanto ao GDPR quanto à LGPD, que essas informações sejam, essas medidas sejam estabelecidas não baseadas no que nós entendemos que seja, ou alguma empresa entenda que seja necessário. É importante seguir boas práticas que podem ajudar as empresas a alcançar conformidade baseados em frameworks ou guias que são conhecidamente representativos e que trazem resultados comprovadamente bons e eficazes para a implementação do seu programa de privacidade, certo? Aqui eu cito dois grandes desses guias que podem ser utilizados pelas empresas ou pelas empresas consultorias que estarão implementando esses projetos de GDPR e LGPD nas empresas, que é o normativo da ISO, a ISO 27701, que apresenta aí sim medidas e controles a serem implementados pelas empresas para alcançar a conformidade com as boas práticas de privacidade, e o framework de privacidade do NIST, que também apresenta aqui com uma capilaridade ainda maior de controles e boas práticas a serem implementados pelas empresas para que elas estejam em conformidade com as boas práticas de privacidade. Tanto qualquer um dos dois guias, eles são agnósticos. Então, eles não fazem referência à LGPD, não fazem referência direta ao GDPR, certo? São baseados em boas práticas. Então, trazendo essas medidas, aliada a todo o atendimento jurídico e legal descrito na LGPD quanto no GDPR, vai permitir que as empresas estejam em conformidade com as boas práticas, não só desses dois regulamentos, mas também no mercado em relação à segurança das informações. E dentro dessas medidas de segurança, aqui eu cito algumas delas para que a gente possa entender, olha, o que pode ser implementado por uma empresa para estar em conformidade ou com a LGPD ou com o GDPR, tá? Entre essas aqui, eu trago algumas para que vocês possam entender a complexidade e a importância de tratar essa questão de privacidade não como algo jurídico, não como algo de segurança, mas algo multidisciplinar. É importante se implementar medidas técnicas e administrativas, desde a continuidade de negócio, gestão de controles lógicos, a questão de gestão de mudanças, a gestão de risco, segurança web, resposta a incidente. Então, vocês estão vendo, são medidas que têm que ser implementadas claro, com suas particularidades, as particularidades de cada empresa, que vão de encontro à realidade de cada empresa, mas mostram a complexidade e a importância de se tratar isso de forma distinta, de forma específica para cada realidade de cada empresa, considerando as boas práticas do regulamento que se faz sentido. Então, olha, entendendo tudo isso, como eu vou me adequar a esse regulamento? Como eu vou sair daqui do Brasil e me adequar ao regulamento europeu? Como eu vou sair da Europa e vir aqui para o Brasil se adequar à legislação brasileira? Primeiro, muito importante, que essas duas regulamentos, esses duas normativas devem ser avaliados conjuntamente. Eu tenho que olhar para esses dois regulamentos e entender estabelecer um comparativo entre essas normativas, para que a gente possa entender a realidade dentro desse comparativo, onde a realidade de cada empresa se aplica e onde não se aplica dentro desses dois normativos. Só complementando, a gente teve o cuidado de desenvolver uma metodologia onde a gente consiga alcançar na mesma empresa a conformidade à GDPR e à LGPD, mesmo empresa em outros países, com culturas diferentes, pessoas diferentes, processos diferentes. Então, só para que vocês saibam que a gente teve cuidado de desenvolver essa metodologia. Perfeito, muito importante, Dudu.
E um ponto muito importante é a questão olha, as duas leis, os dois regulamentos são muito parecidos, tá? E a lei brasileira, ela é muito baseada até no próprio GDPR. Então, uma das orientações que a gente passa para as empresas que vão iniciar suas tratativas relacionadas a esse assunto e essa migração entre outros continentes, um ponto muito importante, o GDPR, por ser algo mais robusto, mais completo, pode sim ser considerado como um guia de adequação para onde esses dois regulamentos convergirem, tá? Esse é um ponto muito importante. Independente do que for adotado, das medidas técnicas que forem identificadas pela consultoria que vai ajudar vocês a se adequar à LGPD e ao GDPR, é importante sempre considerar as particularidades de cada empresa. O seu mercado, o seu nicho de clientes, qual é o seu trabalho, quais são as particularidades do seu tamanho, do seu nível de maturidade em relação às leis e boas práticas de privacidade. Tudo isso vai impactar principalmente na decisão das medidas técnicas que serão adotadas, tá? Então, esse é um ponto importante. E para a gente fechar aqui, é um ponto muito importante, e aí na prática, tá? Um ponto que a gente gosta muito de trabalhar. Olha, como iniciar esse projeto de adequação em relação à LGPD e ao GDPR de forma prática, tá? Então, esse é um ponto muito importante, porque a gente sente as empresas hoje brasileiras, quando começam a falar de LGPD, não tem essa grande dificuldade de saber por onde começar. Então, um ponto muito importante, a gente traz aqui alguns pontos que devem ser considerados. Primeiro, privacidade, e tanto LGPD como GDPR falam muito sobre a privacidade, não são apenas questões técnicas ou legais. Privacidade, como eu falei lá atrás, é algo multidisciplinar. Por isso, eu preciso avaliar, durante essa fase de diagnóstico, entender essa parte de adequação, não só no mundo tecnológico, não só no mundo legal, mas como eu mencionei, nas medidas técnicas que precisam ser implementadas pelas consultorias que forem auxiliá-los. Medidas relacionadas à continuidade de negócio, gestão de risco é algo muito importante a ser considerado dentro dos programas de privacidade que serão implementados, certo? Outro ponto muito importante, desenvolva um diagnóstico do seu cenário atual de privacidade e estabeleça um roteiro baseado em risco. Isso não sou eu, Vinícius, não é o Eduardo, não é a Evelyn que está dizendo. É a maior empresa de consultoria tecnológica do mundo, o Gartner. Então, ele estabelece, olha, comece o seu projeto de adequação a qualquer regulamento de privacidade, estabelecendo um diagnóstico. Onde eu estou? E aí, a partir disso, eu identifico quais são os meus gaps e um plano, um roteiro de ação, um roadmap a ser implementado, baseado sempre em risco. Outro ponto muito importante a ser considerado durante esse projeto de implantação do programa de privacidade. A adequação começa sempre pela adoção de políticas, normativas e contratos em conformidade com os princípios de privacidade. É muito importante que durante esse diagnóstico e essa adequação, essa fase de adequação LGPD, que eu comece demonstrando que a LGPD está dentro da realidade da minha empresa já nos meus contratos, com parceiros, com outras empresas, já nos meus normativos, nas minhas diretrizes e políticas internas. Esse é um ponto muito importante. E para a gente fechar, um outro ponto que as empresas devem sempre considerar nos projetos de implementação do programa de privacidade é a questão da conscientização. Extremamente importante que as empresas considerem sempre a conscientização como uma atividade fundamental na implantação de um programa de privacidade. Então, as empresas que forem auxiliá-los durante a execução de um projeto de adequação ao GDPR ou à LGPD devem considerar a conscientização não só para a alta direção, mas para todos os que tratam dados pessoais ou que venham a tratar dados pessoais em nome da empresa. Que a privacidade é alcançada não só nos seus regulamentos, nas suas medidas técnicas, mas considerando sempre o fator humano. Esse é um ponto muito importante e relevante para que, aí sim, a empresa pode falar com tranquilidade. Estou seguindo as boas práticas da LGPD, do GDPR e posso fazer o tratamento de dados de forma correta e sempre considerando o titular e suas peculiaridades. Certo? Então, é isso que a gente queria falar nesse momento. Francisco, eu passo a palavra para você.
Muy bien, pues muchísimas gracias Vinicius y muchísimas gracias también Eduardo, ¿no? Por esta presentación que incluía también esta parte tecnológica, ¿no? Aunque bueno, como tú bien decías, en realidad la adaptación a estas normativas va más allá, ¿no? De los aspectos meramente jurídicos y legales, ¿no? Agora eu mudei já para o espanhol, mas para facilitar, como eu disse antes, para facilitar talvez continuo em português, sim? Então, como eu disse, agradeço a essa visão, implementando a parte tecnológica, não, do assunto, ainda quando, como você diz, em realidade não é só uma questão jurídica ou tecnológica, sino que afeta, tem uma influência, não, em todos os departamentos da empresa, no negócio. E é por isso que eu teria uma pergunta, não, para vocês, que pode ser uma primeira pergunta que pode responder tanto o pessoal da EveryTI como também o Dr. Levi. Quando eu trabalhei há muitos anos, não, com questões relacionadas com a proteção de dados, como você diz, aqui na Europa temos já normativa desde o ano 95, sim? É um negócio de marketing direto. Eu lembro que nesse momento não sei se se diz assim em português, as multas eram a penalização podia ser muito elevada, mas não tanto como agora. Então, no caso, eu vi que no caso da lei brasileira pode ser 0,2% do faturamento, até um limite máximo, não, que você destacava no slide. Então, eu queria saber, para empresas espanholas, não, que têm atividade no Brasil, essa lei também apresenta alguma isenção de responsabilidade para as empresas, porque quando eu trabalhei em marketing direto, nós conhecemos um setor de especialistas em aproveitar os vazios legais da normativa para obrigar as empresas a pagar penalizações. Eu queria saber a lei brasileira como cobre essa eventualidade de pessoas que podem aproveitar vazios legais para responsabilizar as empresas espanholas que estão se adaptando à normativa brasileira de um tratamento inadequado dos seus dados. Posso responder? Por favor. A lei brasileira, ela estabelece como excludente de responsabilidade somente quando for provado que o dano ele é exclusivo em razão de algum ato do próprio titular do dado, tá? E quando for provado culpa de terceiro. Então, é culpa exclusiva do próprio titular ou culpa exclusiva de terceiro. Existem outras também, outras duas, que é quando o titular, quando a empresa consegue provar que ela não tratou os dados pessoais. Então, nestas situações, ela fica isenta de excludente, ela fica isenta de responsabilidade. O dispositivo que trata isso na lei é o dispositivo, é o artigo... O artigo está na ponta da língua aqui, cadê? Tinha passado por isso agora. Da responsabilidade, da excludente. Do artigo 43, tá? O artigo 43 da lei, da LGPD,
ele estabelece estas hipóteses de exclusão de responsabilidade. Ok, obrigado, doutor. Não sei se lá na EveryTI vocês desejam complementar ou ficou claro já a resposta, Vinícius? Ficou claro, assim, o doutor Levi apresentou bem essa questão da responsabilidade solidária, é um ponto muito importante, né, que é considerado na LGPD e dá tranquilidade. O fato de se ter a questão da responsabilidade solidária bem descrito na LGPD dá tranquilidade para as empresas que se adequarem, que fizerem todos os seus trabalhos, que garantir que caso haja algum tratamento errôneo, uma violação aos dados pessoais e que for possível considerar que a culpa não foi da empresa, as empresas estarão isentas relacionadas a isso. Um ponto muito importante, claro, para chegar a esse nível, é importante que se estabeleçam condições de, por exemplo, se eu faço compartilhamento de informações com outras empresas, é preciso registrá-los, documentá-los. Se eu oriento uma outra empresa para fazer o tratamento de dados em meu nome, eu preciso orientá-la, falar o que pode ser feito e o que não deve ser feito. Então, esses são pontos muito importantes para garantir, sim, esse aspecto de responsabilidade solidária e que as empresas não sejam afetadas diretamente. Aqui tem um detalhe importante também, Francisco. Como o Vinícius falou, essa questão da responsabilidade solidária entre controlador e operador, né? O controlador ele acaba sempre sendo responsável, porque é ele que coleta, é ele que trata. O operador possui responsabilidade solidária ao controlador quando ele age em desconformidade da lei e quando ele age em desconformidade com as instruções passadas pelo controlador. Então, é uma situação de solidariedade, claro, cabendo aí ação de direito de regresso. Eu não sei como é que vocês na Espanha, na Europa, tratam isso. Por exemplo, se for provado que na verdade, o controlador ele indenizou o titular do dado, mas foi provado que a culpa, né, foi do operador porque ele descumpriu a lei, ele indeniza primeiro o titular, depois ele entra com uma ação contra o operador para poder ter o ressarcimento do dano. Isso funciona também no nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? É a mesma parte principiológica. E quando você, como o Vinícius falou, quando você prova com base no artigo 43, que você agiu em conformidade com a lei. E quando que você age em conformidade com a lei? Quando você respeita o artigo 46. O artigo 46, ele determina como que essas boas práticas devem se dar, quais são as preocupações, é uma receita de bolo que a lei estabelece para as empresas, né, para aqueles que tratam dados. Então, se você seguir aquilo, você pode ser aí, ter a sua responsabilidade excluída e, obviamente, uma indenização também. Um ponto importante aqui é a questão da segurança da informação. Por quê? Porque a empresa ela tem que provar que ela adota, que ela tem equipamentos suficientemente seguros dentro de uma certa normalidade de mercado. Não dá para ser exigido nada além daquilo que, por exemplo, não dá para você exigir que a empresa tenha um aplicativo da NASA, por exemplo, dentro da sua empresa, que esse aplicativo da NASA, esse software da NASA, custa uma verdadeira fortuna. A ideia aí é que se tenha, dentro de uma razoabilidade, equipamentos de segurança, né? Porque se existe vazamento de dados, se existe a invasão de um cracker no banco de dados da empresa, e fica provado que a empresa não tinha uma segurança suficiente dentro do mínimo razoável, ele vai ser responsabilizado. Ok, acho que são questões que as empresas devem ter em conta para enfrentar, não?
estas adaptações que são necessárias, a nova normativa brasileira. Bom, estamos agora já, são as 6h45, já passamos a hora do fim de sessão. Então, eu queria agradecer novamente aos palestrantes que, em qualquer caso, fizeram um esforço para se adaptar aos tempos da sessão. Então, como eu disse ao início da sessão, esta foi gravada, então vai estar disponibilizada para todos os sócios e amigos da Câmara, também amigos das organizações colaboradoras, tanto da La Casa Martins como da EveryTI, vão estar à disposição também dos seus clientes e colaboradores no nosso canal de YouTube. Vamos enviar também, se está bem para os palestrantes, tanto para o Eduardo, o Vinícius, como para o Luiz, as apresentações deles, vamos compartilhar com os participantes e com o resto de associados que não puderam participar, se vocês dão a conformidade. E, claro, além disso, qualquer consulta, qualquer também dúvida que nós recebamos nos próximos dias, em relação à nova lei brasileira, nós vamos passar para vocês. Em qualquer caso, na comunicação, onde vamos compartilhar as apresentações, nós vamos também especificar os seus endereços, as suas e-mails, para que eles possam também contactar diretamente a vocês. Então, se vocês autorizam também, já que estamos falando aqui de proteção de dados, também precisamos da sua autorização para poder fazer a conexão com os participantes. Okay? Mas, precisamente, o fazemos assim. Também. Exato, também o fazemos assim precisamente também para cumprir com a lei de proteção de dados, já que nós somos o responsável pelos contatos das pessoas que se registraram para participar neste evento. Mas os participantes já, como os palestrantes que tivemos hoje, podem ficar seguros de que nós estamos bem assessorados. Então, obrigado a todos, Dr. Levi, Dr. Neri, Dr. Braga. Grande prazer contar com a sua presença. Aos participantes, muito obrigado por confiar mais uma nos nossos webinars, por participar. E espero também vê-los novamente muito cedo em uma outra sessão virtual organizada pela Câmara de Comércio Brasil-Catalunha. Obrigado também a Danilo Miranda, que foi o intérprete que fez a tradução simultânea, que nós estamos também muito agradecidos por essa colaboração do nosso sócio Danilo Miranda. Então, a todos, obrigado e até a próxima sessão. Adeus, amigos. Obrigado, Francisco. Prazer. Adeus. Obrigado. Ok, uma boa forma de finalizar. É isso aí. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Adeus. Tchau.